Saber o que é inflação é super importante para você que é investidor. E mais ainda, saber se proteger dela é mais importante ainda. E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre inflação, sobre o que é inflação, o que gera a inflação e como você pode proteger o seu dinheiro dela. Então, vamos lá. Jaime, mas o que é a inflação? Então, inflação é o aumento generalizado de todas as coisas. Todos os produtos, todos os serviços estão caros. Então, vamos supor que você vai lá no supermercado da sua cidade e você encontra a farinha, o fubá e a canjiquinha num preço assim muito alto. Mas daí você chega em casa, assiste o noticiário e vê que a canjiquinha, o fubá, a farinha estavam caros porque houve uma peste ali na safra de milho, na plantação de milho, e que detonou com 70% dos milhos. Então, por isso que esses produtos que são derivados do milho estavam caros no supermercado. Ou seja, foi uma coisa isolada, não foi uma coisa generalizada. Então, quando é uma coisa assim isolada, nós não podemos dizer que foi inflação. Isso não é inflação, porque inflação é o aumento generalizado de todas as coisas. Você vai no supermercado e não é só os produtos derivados do milho que estão caros, não. É tudo. É produto de limpeza, são as carnes, são os legumes, são as frutas. Você vai colocar gasolina no seu carro. A gasolina está muito caro também. A energia está lá nas alturas. Então, é tudo, tudo mesmo. Inflação é o aumento generalizado de tudo. E uma das formas da gente sentir essa inflação é através do tempo, né? Com o decorrer do tempo, nós podemos ver que os produtos eles vão ficando cada vez mais caros. Por exemplo, há 2 décadas atrás, o Kinder Ovo ele custava R$ 1, mas só que hoje o Kinder Ovo não está custando mais R$ 1 só. Se você ver, sei lá, nas lojas americanas, você vai ver que o Kinder Ovo, um só, ele está custando quase que R$ 10. Ou seja, 2 décadas se passaram e o Kinder Ovo está custando quase que 10 vezes mais. Então a gente pode ver a inflação no decorrer do tempo. Mas Jaime, o que pode gerar a inflação? O que gera a inflação? Porque os preços, eles do nada vão subindo de forma generalizada. Bem, pessoal, vários fatores podem gerar a inflação. Eu separei os principais aqui. E um dos motivos que pode levar à inflação é a lei da oferta e da procura. É quando um determinado produto no mercado ele está tendo uma alta procura e uma baixa produção. Então, se ele está tendo uma alta procura e uma baixa produção, as lojas, o comércio, vai o quê? Vai fazer esses produtos ficarem mais caros. Como é o exemplo ali na pandemia do álcool em gel e do papel higiênico. Nós vimos que as pessoas começaram a se desesperar pensando que iria faltar esses produtos ali nas prateleiras dos supermercados. Então, o que aconteceu? Elas começaram a pegar esses produtos a rodo, estoques e estoques, elas foram colocando em seus carrinhos. E daí, os supermercados tiveram que fazer o quê? Eles tiveram que aumentar o preço do papel higiênico e do álcool em gel. Outra coisa, o aumento do custo da produção também pode levar à inflação. Ou seja, se em uma fábrica, por exemplo, os custos estão sendo maior, é lógico que essa fábrica ela vai vender os produtos mais caro também para compensar esse custo. Por exemplo, eu já trabalhei numa fábrica de recipiente de plástico, né? A chamada Tupperware. E, assim, era um serviço escravizador, mas deixa esse papo para outro vídeo, né? Mas, enfim, nessa fábrica aí, na Tupperware, eles fabricavam, assim, vários recipientes de plástico. Você já deve ter ouvido falar, inclusive, na Tupperware. Você já deve ter comprado alguns produtos dessa marca. E daí, vamos supor que o preço do petróleo e o preço da energia elétrica, eles subam muito. E daí é lógico que o custo dessa fábrica vai ficar maior.
Porque eu não sei se você sabe, mas a matéria-prima do plástico é o petróleo. E além disso, o petróleo, ele faz o quê? Gasolina, ele faz combustível. E daí o preço do transporte de matéria-prima iria ficar muito caro para essa fábrica, para a Tupperware. E também a matéria-prima que faz o plástico, que faz os recipientes, iriam ficar caros também. E vamos supor que a energia elétrica também aumentasse. Então, se a energia elétrica aumentasse, o custo para fazer os recipientes de plástico iriam aumentar também devido a essa energia, até porque nessa fábrica tem muitas máquinas para produzir esses recipientes. E essas máquinas precisam de quê? Precisam de energia. Então, essas máquinas elas ficam ligadas de manhã, de tarde, à noite e de madrugada também. Então, imagina o custo para essa fábrica, para a Tupperware, né? Então, se o custo está sendo grande, é lógico que a Tupperware vai ter que aumentar o preço dos seus produtos também. E assim, com o aumento do petróleo e da energia elétrica, não seria só essa fábrica de recipiente de plástico que seria afetado. Outras fábricas seriam afetadas também e outras lojas seriam afetadas também. Por quê? Porque elas precisam do transporte, né? Elas importam os produtos, né? Os produtos chegam na loja para elas vender, mas só que esse frete ficaria mais caro justamente porque o combustível estaria mais caro também. E na questão da energia elétrica, essa loja vai precisar de luz para o quê? Para ligar os seus equipamentos, para ligar, né, a sua iluminação, é claro, e daí ela teria um custo maior também. Então ela seria obrigada a aumentar o preço dos seus produtos e com esse aumento generalizado dos preços dos produtos, nós poderíamos dizer que geraria sim a chamada inflação. A outra coisa que causa a inflação é a desvalorização cambial. Mas Jaime, o que seria isso? É quando o dólar ele sobe muito o seu preço e a nossa moeda brasileira, ela perde o seu valor. E como você já sabe, né, muitas lojas aqui, muitas fábricas, elas importam os produtos ou as matérias-primas do exterior. E se no exterior os produtos dolarizados estiverem mais caros, quando chegar aqui no Brasil, essas lojas vão ter que vender esses produtos mais caro. E isso pode gerar, sim, um aumento generalizado de todas as coisas, gerando a inflação. Jaime, a inflação, ela é boa para o país? Ela é boa para o Brasil? É boa para todo mundo? Bem, pessoal, aí depende. Tem situações que sim, que a inflação ela pode ser boa, mas é quando ela está controlada. Porque a inflação controlada, ela quer dizer que a economia do país, ela está aquecida, que as pessoas estão com dinheiro no bolso e que as pessoas estão tendo poder de compra e o comércio está fluindo tranquilamente. Mas assim, pode ser ruim para quem está desempregado. Aí essa pessoa perde o emprego, mas ela tem que continuar fazendo compras no supermercado, compras de eletrodomésticos e tal. Mas com os preços lá nas alturas, vai diminuir muito o poder de compra dessa pessoa. Então, para quem está desempregado, a situação ela se complica. E outra coisa, imagina em um ano que a inflação suba muito e o seu salário, o reajuste salarial, não suba de acordo com a inflação. Vamos supor que a inflação ela suba em 4% ao ano e o seu salário suba em apenas 1%. Então é lógico que você vai perder para a inflação. É lógico que você vai perder o seu poder de compra, porque as coisas vão estar muito caras e o seu salário não vai acompanhar o percentual da inflação. E outra coisa que você tem que saber é que a inflação ela é medida por um índice chamado IPCA. Jaime, o que é IPCA? Então, IPCA significa Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Então, o índice do IPCA vai dizer se as coisas subiram, não sei, uns 5%, 4%, ou se o preço das coisas desceram 1%, 2%. Aí vai depender da pesquisa que o IBGE fizer, porque o IBGE é que vai lá, analisa o preço de tudo, de todas as áreas que nós temos aqui no Brasil, faz uma média desse preço
e no final ele constata se a inflação vai subir algum percentual ou se a inflação vai descer algum percentual. Por exemplo, hoje a inflação está acumulada em 4,83% ao ano, mas ela pode subir ou descer de acordo com o IPCA. Mas, Jaime, porque eu, como investidor, eu tenho que saber o que é a inflação? Bem, pessoal, você tem que saber o que é a inflação, porque isso é básico para você proteger o seu dinheiro dela. Porque tem vários investimentos que são atrelados à inflação. Tem vários investimentos que rendem conforme o IPCA, conforme a inflação. Ou seja, você nunca que vai perder o seu poder de compras investindo em investimentos atrelados à inflação, atrelados ao IPCA. Vamos supor que você invista ali na poupança, que assim, você já sabe que a poupança é o investimento que menos rende dos investimentos de renda fixa. Dito isso, vamos lá para o exemplo. Vamos supor que você invista na poupança e vamos supor também que o rendimento dessa poupança seja de 2% ao ano e que você tenha também um investimento que renda a mesma coisa que o IPCA. Você já viu que o IPCA está rendendo 4,83% ao ano. Ou seja, já é maior que o rendimento da poupança. Jaime, mas como eu faço para proteger o meu dinheiro da inflação? Bem, pessoal, antes de eu te responder essa pergunta, eu quero te dizer como você não vai proteger o seu dinheiro contra a inflação. Então, você não vai proteger o seu dinheiro contra a inflação colocando ele debaixo do colchão ou colocando ele em um cofrinho. Eu, por exemplo, quando não sabia nada de investimentos, eu sacava todo o meu dinheiro e colocava ele ali numa caixinha. E não é caixinha da Nubank, não. É uma caixinha física mesmo. Então dá para você pensar assim a loucura que era, a falta de conhecimento que eu tinha, porque aquele dinheiro ali naquela caixinha, ele estava cada dia perdendo seu valor, porque à medida que a inflação vai subindo, o dinheiro vai perdendo seu valor. E o que você comprava há um ano atrás, 2 anos atrás, você não consegue comprar hoje. Antigamente, com R$ 200, você enchia o seu carrinho de compras de produtos e tal. Mas hoje, com R$ 200, você volta para casa com uma sacolinha. E olhe lá, entendeu? Tem um comercial muito legal que ilustra bem o que eu acabei de falar para você. É um comercial de um banco, né, asiático e tal. E daí, esse comercial, ele mostra, né, a história de um garotinho que o sonho dele era ser astronauta. E daí ele passou na frente de uma vitrine de uma loja e viu uma luneta, né? Só que essa luneta era muito cara para poder ele comprar, ele não tinha esse dinheiro. Então ele pegou ali o porquinho dele, né, o cofrinho, e a cada dia ele ia poupando, né, o seu dinheiro. Ele deixou de gastar dinheiro em fliperama, por exemplo, deixou de gastar dinheiro com lanches, né, muito caros, e a cada dia ele ia poupando e vendo também a luneta ali na vitrine da loja para se inspirar, para fazer o sonho ficar cada vez mais vivo. E daí, depois de muito tempo se privando de várias coisas, poupando dinheiro, ele finalmente conseguiu o dinheiro necessário para comprar aquela luneta. Aí ele foi lá, quebrou esse porquinho, pegou todo o seu dinheiro e foi todo feliz lá na loja para poder comprar, né, essa luneta. Daí, quando ele chegou lá na frente, o cara, né, o dono da loja, tirou a etiqueta do preço, né, que estava antes, e botou uma nova etiqueta de preço. E nessa nova etiqueta de preço, né, ele aumentou o preço da luneta e o garoto ficou triste porque ele não tinha o dinheiro necessário para comprar aquela luneta. Por quê? Porque o dinheiro dele perdeu o valor. Então, isso acontece quando você coloca o seu dinheiro debaixo do colchão, quando você coloca o seu dinheiro em alguma caixinha física, em algum cofrinho físico, quando você deixa o seu dinheiro na conta corrente de um banco tradicional que não rende nada. Então, essa é a forma que você não deve fazer para proteger o seu dinheiro contra a inflação. Mas o que você deve fazer para proteger o seu dinheiro contra a inflação? Então, você deve investir o seu dinheiro em ativos financeiros, como o Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA+, ele é atrelado à inflação. Esse investimento é um tipo de rendimento híbrido, que rende o IPCA mais
um rendimento pré-fixado, ou seja, vai ser mais ou menos assim, vai ser o IPCA mais 6% ao ano. Ou seja, você vai ter certeza que o seu dinheiro não vai perder para a inflação, porque ele rende a mesma coisa que a inflação mais uma taxa pré-fixada. Ou seja, esse ativo ele vai ficar sempre acima da inflação. Então, essa é uma das formas de você proteger o seu dinheiro da inflação. E não é só o Tesouro IPCA+, que está atrelado ao IPCA. Nós temos ali os CDBs, nós temos LCIs e LCAs que são atrelados à inflação. Eu não vou me aprofundar nesses ativos que eu acabei de falar, porque já tem um vídeo sobre eles completo aqui no canal. Inclusive, eu vou deixar o card desse vídeo aqui em cima para você assistir depois. Outro ativo legal para você proteger o seu dinheiro contra a inflação é investir em fundos imobiliários. Tem ali vários fundos imobiliários de galpões logísticos, de lajes corporativas, de shoppings, que eles fazem o quê? Eles corrigem o aluguel desses ativos, desses imóveis, com base na inflação. Então, se eles corrigem com base na inflação, eles vão sempre valorizar e os rendimentos, os dividendos vão valorizar também. Então, você não vai perder o seu dinheiro para a inflação investindo nesses ativos. Você também pode investir em ações de empresas assim, de energia, de alimentos, de saúde, de saneamentos, porque se a inflação subir, essas empresas elas também vão valorizar. Por quê? Porque se o custo dessas empresas aumentarem, como eu já falei aqui no vídeo, elas vão passar esse custo para os clientes também. Então, os produtos, os serviços que elas vão passar para os clientes vão estar aumentados de acordo com a inflação também. Então, você não vai perder nada investindo em ações desses setores, dessas empresas. Além disso, você consegue proteger o seu dinheiro contra a inflação investindo em fundos de renda fixa ou investindo em commodities como o ouro e também investindo em criptomoedas. Bem, pessoal, então nesse vídeo você aprendeu tudo que você tem que saber sobre inflação, sobre o que é inflação, o que gera a inflação e como proteger o seu dinheiro dela. Bem, se surgiu alguma dúvida sobre inflação, você pode colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Bem, por hoje foi só. Eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não saia daí, temos outros vídeos super interessantes para você.